Museu Mariano Procópio. O comendador Mariano Procópio Ferreira Lage, nascido em 1821 e falecido em 1872, foi o engenheiro responsável pela construção da primeira estrada de rodagem pavimentada do Brasil, a União Indústria, que ligava Petrópolis a Juiz de Fora, e foi inaugurada em 1861 com a presença do imperador Dom Pedro II. A estrada foi concebida com a melhor técnica existente na época e passou a permitir o tráfego entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro durante todo o ano. Sua construção foi fundamental para o desenvolvimento da cidade, que se transformou em um dos maiores centros de progresso do país. A Vila Ferreira Lage foi projetada e construída pelo arquiteto alemão Carlos Augusto Gems para acomodar a família de Mariano Procópio como casa de campo e com a intenção de abrigar Dom Pedro II durante a inauguração da estrada de rodagem União e Indústria. Entretanto, a obra não ficou pronta no tempo esperado e Mariano acabou hospedando o imperador em sua residência. Foi somente em sua segunda passagem por Juiz de Fora, no ano de 1869, que o imperador conheceu e ficou hospedado na edificação de tijolos maciços, em estilo arquitetônico renascentista, concluída em 1863, instalada no alto de uma colina, ao lado de um parque com jardim e lago. Existe uma polêmica sobre quem projetou o parque e o jardim. Alguns historiadores dizem que foi Auguste Maria Francisque Glaziou, enquanto outros acham que se parece mais com o estilo de Francisco Fialho. A criação do Museu Mariano Procópio foi resultado da obstinação do colecionador Alfredo Ferreira Lage, filho de Mariano Procópio, que dedicou sua vida à formação de um significativo acervo artístico, histórico e de ciências naturais. Em 1915, foi construído o prédio anexo à Vila Ferreira Lage, primeira edificação feita em Minas Gerais, para abrigar um museu. No mesmo ano, o local foi aberto à visitação como museu particular, porém, sua inauguração oficial se deu em 23 de junho de 1921, em comemoração ao centenário de nascimento de Mariano Procópio. Quando, em 1921, o Conde Deu e a Princesa Isabel puderam retornar ao Brasil, em virtude do fim do decreto do banimento, estiveram na cidade e visitaram o local, que já podia ser considerado um museu. Foi nessa ocasião que Alfredo Ferreira Lage revelou sua intenção de doar todo o seu acervo para a municipalidade. O conjunto arquitetônico do MAPRO é formado pela Vila Ferreira Lage, o prédio Ferreira Lage, construído em anexo, e um grande parque com terreno arborizado que conta com um lago, bosque e espaço recreativo abertos à visitação pública e gratuita desde 31 de maio de 1934, ano em que Alfredo Ferreira Lage doou o museu e o parque ao município, mantendo-se como diretor da instituição até o seu falecimento em 1944. Após um longo período de reformas, iniciado em 2007, a Vila Ferreira Lage foi reaberta à visitação pública em 2023 e conserva suas características originais, interna e externamente. O Museu Mariano Procópio possui o segundo maior acervo do Brasil relativo à época do Império, com aproximadamente 53 mil itens, compostos por mobiliários e objetos da família imperial, obras de artes brasileiras e estrangeiras, um enorme acervo de história natural, documentos e fotografias. Grande parte da coleção imperial vem do Palácio São Cristóvão, antiga residência de Dom Pedro II no Rio de Janeiro. Destacam-se a cadeira do beija-mão de Dom João VI, o fardão da coroação de Dom Pedro II e a cauda do vestido de sua esposa Teresa Cristina, além do traje de corte da princesa Isabel. O museu também abriga importantes obras de arte, como o Tiradentes Quartejado, de Pedro Américo, e centenas de pinturas e esculturas de artistas nacionais e estrangeiros. A coleção inclui ainda cartas de Dom Pedro I para a Marquesa de Santos, peças de história natural, armas, indumentárias, joias, moedas, medalhas, cristais, louças, porcelanas, peças sacras e documentos históricos. O mobiliário é um dos mais importantes do país, com peças dos séculos XVI ao século XIX. Em 1939, o acervo do museu foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN.
Em 2005, o conjunto arquitetônico e paisagístico também foi reconhecido como Patrimônio Nacional. Os edifícios e o parque foram tombados pelo município em 1983, e o tombamento estadual do conjunto arquitetônico paisagístico e do acervo do museu foi efetuado em 2005, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico de Minas Gerais, IEPHA.